com uma discussão simples, certo? Não muito. Falar alguns conceitos de economia que a gente vai falando para a gente começar a se habituar um pouco com eles, né? Falar algumas coisas de economia e trabalhar um conceito econômico que, do ponto de vista aí da economia internacional, que é uma coisa que a gente está lidando o tempo todo aqui, ela é importante, certo? Que é o conceito de balanço de pagamentos. Balanço de pagamentos é uma coisa que, principalmente o pessoal que trabalha com comércio nacional, com economia internacional, com comparações, etc., vai o tempo todo usar, né? E aí a minha ideia é um pouco, às vezes eu vejo, a gente às vezes confunde alguns conceitos de balanço de pagamentos, então eu queria basicamente conversar com vocês hoje um pouco sobre a situação atual da América Latina, né, a economia da América Latina nos dias de hoje, e falar em particular da questão da América Latina. E deixar por trás, certo, uma discussão que a gente sempre vai ter aqui um pouco, certo? Quer dizer, eu acho que é uma discussão perene dentro do PROLAN e dentro de todos os, enfim, os ambientes que estudam a América Latina e que têm a preocupação com integração, as questões que eu chamei aqui de simetria ou assimetria, questões de convergência, divergência, as questões de semelhanças e diferenças, certo? Quer dizer, né, sempre um pouco com aquela perspectiva de até onde a América Latina pode ser vista como uma unidade ou uma coisa que tenha diferenças, mas essas diferenças não são assim tão relevantes assim para a gente falar dessa unidade, etc. Então, um pouco essa ideia, é uma apresentação aqui que eu acho que não vai levar mais do que 1 hora, ou pouco menos até, e eu vou estar baseado aqui principalmente nos últimos textos que a CEPAL divulgou, certo? Quer dizer, nas últimas apresentações da CEPAL sobre a situação atual da América Latina, né? Então, e esses textos estão, acho que só não está na página do EAD, que eu acabei pegando agora de manhã para incorporar, mas eu coloco eles daqui a pouco, né? Então, eu vou compartilhar com vocês a apresentação. Deixa eu ver aqui. Opa. Espero que vocês estejam vendo a apresentação. Eu parei de ver vocês agora, então qualquer coisa vocês gritam aí, né? E o Edgar me ajuda aí se tiver algum problema. Eu estou mexendo a tela, vocês estão vendo mexer aí? Parei isso ou não? Eu estou vendo a tela fixa. As economias latino-americanas, hoje, o balanço de pagamentos. É isso, Mauri? Vocês não veem ela mudando de página? Por enquanto, não. Está fixa para mim. Eu já mudei aqui, não mudou aí. Se não mudou aí, aqui não mudou. Peraí, deixa eu mudar aqui. Eu acho que tem que configurar, né? Configurar aquela questão do... Não, na verdade, acho que o senhor está apresentando a tela. Tem que primeiro colocar para apresentar e depois apresentar a tela que o senhor vai dar um F5, professor. Isso. Aperta isso. Isso, agora, exatamente. Foi? Agora foi. Beleza. Agora sim. Beleza, então. Obrigado. Então, aqui, as economias latino-americanas, um balanço hoje, né, um pouco, e falar um pouquinho sobre um conceito importante que a gente vai falar dele recorrentemente, que é o conceito de balanço de pagamentos. Então, se a gente pega a página da CEPAL, a gente vai ver aqui, entre as várias notícias atuais, tem essa notícia aqui, né, que eles refizeram um pouco as contas lá, principalmente depois que a guerra Rússia-Ucrânia se estabilizou, se consolidou, efetivamente temos um conflito importante, certo? Então, se refez um pouco as projeções de crescimento para o ano de 2022 da América Latina, certo? Quer dizer,
E esse texto que está lá, certo, sobre essas novas projeções econômicas da América Latina, e o que a gente destaca logo de cara, tá certo? Então, aqui, se a gente olhar para a América Latina e o Caribe, né, que o CEPAL sempre usa o Caribe junto, né, a ideia é que 2022 já não era um ano muito positivo para a América Latina, em função, então, da guerra Rússia-Ucrânia. As previsões para 2022 pioraram para o mundo todo e para a América Latina em particular, né? Então, há uma queda aí das previsões de crescimento mundiais e há uma queda do crescimento da América Latina. Mas duas coisas importantes aqui para a gente destacar nessa projeção é que o crescimento previsto para a América Latina é inferior à média mundial, ou seja, a América Latina deve crescer em 2022, mas deve crescer menos do que o resto do mundo. Então, quando a gente pega e fala um pouco, né, a gente sempre está preocupado, a América Latina em relação à média mundial, né, a gente sempre vai dizer que, historicamente, a América Latina ela é um pouco a média do mundo, vamos dizer assim, é um pouco a classe média mundial, né, não são os países de mais baixo desenvolvimento, nem os de maior desenvolvimento, certo? A classe média mundial, mas nos últimos períodos, né, nos últimos anos, na última década, basicamente, a gente passou a estar abaixo da média mundial, a gente passa a ter um crescimento, um ritmo de crescimento menor do que o resto do mundo, né? Isso vai continuar em 2022. E uma outra característica econômica, que eu não vou dar muita atenção aqui, certo? Mas é que 2022 vai ser também um ano de recrudescimento da inflação na América Latina, né? Então, essa é a primeira constatação importante, certo? De que a América Latina, enquanto um conjunto de países, é um conjunto de países que vai crescer menos do que a média mundial, né? E muito menos do que os países desenvolvidos, né? Se a gente for fazer a velha diferença cepalina entre centro e periferia, então nós somos países periféricos que vamos crescer e que estamos crescendo nesses últimos anos abaixo da média mundial e muito abaixo dos países avançados, né? A outra, tem os dados que a CEPAL publica, certo, sobre o crescimento econômico, né? E aí a gente começa a olhar um pouco esse crescimento, essa diferença de crescimento econômico dentro da América Latina, né? A América Latina, em média, crescendo 1,8% ao ano, essa é a previsão para 2022. Vamos lembrar que o crescimento da produção mundial é de 3,3%, então a gente está, vamos dizer assim, crescendo um pouco menos do que a metade do crescimento do resto do mundo. Aqui todos os países, e aqui a gente já vê que você tem uma diferença entre as regiões da América Latina, certo? Se a gente pegar a América do Sul, o crescimento é menor do que se a gente pega a América Central junto com o México, e muito menor se a gente pega os países do Caribe. Aqui os países do Caribe estão muito influenciados né, dentro do Caribe tem as Guianas, né, certo? Aí é uma questão de classificação ali da CEPAL, né? Mas as Guianas têm tido muita oscilação nos últimos anos, né? Mas, né, chama muita atenção, se a gente pegar os principais países latino-americanos, as diferenças, né? O Brasil crescendo praticamente nada, né, crescendo 0,4%, se a gente comparar com a Venezuela, certo? Cuja previsão é de um crescimento da ordem de 5%, né? Se a gente compara também com, por exemplo, a Colômbia, que vai crescer a previsão de crescer 4,8%, e se a gente pula para a América Central, a gente vai para o México e começa a se aproximar também de um país que tem crescimento pequeno, né? Então, aqui são os dois pontos que eu queria chamar a atenção sempre, que a gente vai estar sempre um pouco conversando, né? A América Latina cresce menos do que a média mundial, mas existe muita diferença de crescimento entre os países da América Latina, né? Mesma coisa em termos de inflação, a inflação vai crescer na América Latina, certo? Né? A gente vai para números mais robustos de inflação, né? A gente sai de uma inflação de 3%, uma inflação média de 7%, certo? Mas se a gente olhar, por exemplo, a América Central, essa inflação parece não ser um grande problema nos países da Centro-América, né? Então, toda vez que a gente vai trabalhar com questões econômicas, a gente sempre tem um pouco essa
essa discussão, certo? Quer dizer, essas diferenças, né? Aqui a gente está pegando um ano só, isso pode ser uma questão de um governo em particular, no caso, né, de alguns, né? O nosso é sintomático, o nosso atual governo, certo? Com seus problemas, né? Mas até que ponto essas diferenças elas são importantes, né? Até que ponto essas diferenças mostram uma assimetria muito grande entre a condição dos países, né? Até que ponto, por exemplo, a pandemia pegou os países da América Latina e afetou esses países de forma muito diferente. Até que ponto a guerra Rússia e Ucrânia, quer dizer, ela tem um impacto sobre os países de modo muito diferente, nos países da América Latina, né? Essa sempre foi uma questão, não é chave, não é questão sine qua non, certo? Mas é uma questão importante, por exemplo, em processos de integração econômica que são, vamos dizer assim, de fato, certo? Então, existe, quer dizer, uma famosa teoria das chamadas áreas monetárias ótimas, certo? Quer dizer, que é uma teoria importante em integração econômica, que diz que uma área ótima é uma área onde, geograficamente, você tem o impacto de uma crise externa, vamos dizer assim, ela tem o mesmo impacto em toda essa área, né? Então, vamos dizer assim, muitas vezes se pergunta se uma determinada área geográfica, vamos dizer assim, que compreende mais de um país, né, ou mais de uma região, certo? Ela tem essa simetria, certo? Quer dizer, entendo essa simetria, a integração poderia ser mais fácil, ou em não tendo essa simetria, certo? As questões de integração se complicam, vamos dizer assim, ou exigem, vamos dizer assim, mecanismos diferentes, né? Por exemplo, se eu tenho uma área, certo, cuja, sei lá, se um ataque de marcianos afeta diferentemente os países da América Latina, né, uma política, vamos dizer assim, de combate aos marcianos, vamos dizer assim, provavelmente tem que ser diferente dependendo da região. Da mesma maneira, você tem uma área monetária onde um choque do petróleo, uma área econômica onde um choque do petróleo afeta os países de maneira diferente, muito provavelmente a política monetária e fiscal desses diferentes países tem que ser diferente, dado que eu tenho uma diferença de região. Então, essa é uma questão que é sempre importante, né? E quando a gente trata de América Latina, não só em questões econômicas, de história, etc., a gente está o tempo todo se perguntando, certo? Até onde você tem essas igualdades, até onde você tem essas desigualdades, até onde essas desigualdades são importantes ou não, não só em momentos de construção de processos de integração, mas, enfim, em várias questões, não só acadêmicas, como práticas do dia a dia. Né? Vindo justamente para a questão do impacto da crise, né? Da crise da Rússia, da Ucrânia, né? Esse é um outro texto que a gente tem lá na página da CEPAL, é um outro texto que está lá, um texto recente, né? E essa redução aí da expectativa de crescimento, em parte, se deve justamente então a esse impacto do comércio que vai ter a guerra sobre o comércio mundial, sobre a demanda internacional, sobre os preços dos produtos que os países exportam e importam, né? E também sobre as condições financeiras internacionais que a gente vai ter. Né? Então, claramente, a América Latina toda vai ser impactada pela crise, certo? Quer dizer, pela guerra, né? Mas provavelmente esse impacto tem efeitos diferenciados a depender dos países. Né? Quando a gente pega, então, olhando isso um pouquinho mais longo, não muito maior, tá certo? Se a gente pega aí os últimos 2, 3 anos, além, obviamente, da crise, da guerra da Ucrânia com a Rússia, tá certo? A gente teve a Covid aqui como nossa última grande experiência negativa, certo? Quer dizer, a gente ainda vive a questão da Covid, certo? E a Covid pegou particularmente forte a América Latina, né? Quer dizer, os dados da própria CEPAL mostram que, num contexto de contração global, a América Latina e o Caribe talvez tenha sido a região mais atingida do mundo que está em desenvolvimento pela Covid, certo? Quer dizer, né? A América Latina já vinha numa situação, uma trajetória de baixo crescimento, e
pelos dados da CEPAL, né, a média da América Latina, certo? Quer dizer, em 2020, principalmente, o choque é de tal ordem negativo, certo? Que a CEPAL considera que é a maior crise dos últimos 120 anos, o que diz bastante, né, certo? Essa crise da pandemia ela é maior, vamos dizer assim, que a própria crise dos anos 30, que afetou muito a América Latina, e é maior do que qualquer crise econômica aí dos anos 80, 90, e a gente teve muitas delas, certo? É maior do que a crise da dívida externa, que é uma outra crise que marcou muito a América Latina. A contração da atividade econômica foi marcada por números bastante fortes, certo? Que afetou o emprego, afetou as questões sociais de maneira bastante robusta. O ano de 2021 é um ano de recuperação relativamente importante, né? Mas é uma recuperação que, em vários lugares do mundo, é uma recuperação que recoloca a economia desses países no mesmo patamar de antes da crise, mas isso não é o caso da América Latina, certo? Quer dizer, há uma queda em 2020, uma recuperação em 2021, o que algumas pessoas chamam de crise em V, né? Queda e uma volta relativamente rápida, mas isso pode ser verdade nos outros países. Na América Latina, esse V ele é meio torto, certo? Quer dizer, você tem uma recuperação efetivamente em 2021, mas não recoloca a economia da América Latina no mesmo pé de igualdade que ela existia antes da crise. Antes da crise já estava ruim, né? A volta pós-pandemia continua não sendo muito melhor, certo? Quer dizer, né? Então é uma recuperação bastante lenta se comparado com o resto do mundo, né? E aqui a gente vê um pouco os dados, certo? Aqui novamente a gente vê né, a média da queda em 2020 é menos 7 na América Latina, né? Quando a gente vê os países, a gente vê algumas diferenças, certo? Quer dizer, países com um efeito bem menor de crise e outros países com um efeito bem maior da crise, certo? Quer dizer, aqui a recuperação, né, uma recuperação menor, tal, também com algumas diferenças, né? E aqui parece que o Márcio está com alguma dúvida aí. Ele levantou a mão. Eu só queria comentar, me permite, quando o professor falou sobre a recuperação em V, mas é um V meio torto, também você tem aí duas teses entre nós economistas, tem alguns que apontam num W, tem alguns que apontam que vai ter um crescimento em raiz quadrado, né? Ou é um V, e depois estabilidade. Acho que nós economistas inventamos cada uma, né, também. Não, mas é isso mesmo. Eu acabei não usando a famosa, as letras das crises, certo? Mas você tem toda a razão, né? Você tem a ideia de um V que vai e volta rapidinho, né, certo? Quer dizer, e muita gente usando ou um W, tá certo? Dizendo que você teve uma crise, uma recuperação e depois a gente volta, né, a ter uma nova crisezinha, né, certo? Quer dizer, isso ficou claro com os dados de morte, né? Quer dizer, queda, volta a cair de novo, certo? Quer dizer, e a ideia de que ou é um L, certo? Ou seja, é um L torto, certo? É um L com uma volta meio torta, certo? Ou, como se diz, é uma raiz quadrada, certo? Quer dizer, uma volta e depois uma estabilidade que parece ser mais claramente o cenário, a letra que mais fica parecendo com a nossa crise atual. É isso mesmo, certo? Quer dizer, e aí, quando a gente olha o efeito da pandemia na América Latina, certo? Quer dizer, a gente vê como o efeito, né, ela pegou a América Latina, com alguma diferença entre os países da América Latina, que a gente vai conversar um pouquinho, mas ela pega muito forte a América Latina, certo? Quer dizer, e isso, né, a gente vai se perguntar por que a América Latina foi mais afetada do que várias outras regiões de populações com níveis de desenvolvimento também, ou países em desenvolvimento, né? Seria por conta da alta densidade, da urbanização com densidade forte de grandes metrópoles, por exemplo, na América Latina, que é uma característica, né? Seria por conta da situação dos serviços de saneamento e de urbanização, né, que propiciam essa propagação, certo? Quer dizer, então, quer dizer, quando a gente, de novo, né, a gente estuda, olha, a América Latina foi afetada pela pandemia, tanto do ponto de vista de saúde,
pública como do ponto de vista econômico, e foi, em geral, mais afetado do que o resto do mundo. Certo? Apesar da gente ter diferenças entre os países latino-americanos, existe provavelmente alguma coisa que faz da América Latina, certo? Quer dizer, algumas coisas mais suscetíveis, vamos dizer assim, a esses problemas econômicos e de saúde pública da pandemia. Então, você vai levantar algumas características que são comuns à América Latina, certo? Quer dizer, né? Então, a questão da forma como a gente, né, como a gente está como está disposta, vamos dizer assim, a urbanização da América Latina, a forma como está sendo feito o processo de urbanização latino-americana, certo? Né? Os países não urbanos, as regiões não urbanas, certo? O acesso desses países, dessas regiões a serviços básicos de saúde, de proteção, né? E as regiões urbanas. Então, vamos dizer assim, essa característica, vamos dizer assim, principalmente da formato de como a população vive, né? Como a população vive na América Latina, pode ser uma explicação, vamos dizer assim, de por que a gente teve esse efeito, né? A fragilidade dos serviços de saúde, a fragmentação, financiamento, né? E a questão, no fundo, do dinheiro que foi sendo envolvido, vamos dizer assim, para mitigar os processos de saúde, né? Tem questões políticas também, no nosso país em particular, eu não vou entrar em detalhes, mas se a gente olhar a América Latina, a gente sabe da fragilidade, né, das políticas sociais para enfrentar essas questões, pode ser um outro marco comum à América Latina, certo? Né? A questão das vacinas também, certo? Quer dizer, pode ser uma questão comum, certo? Quer dizer, né? Então, você tem questões comuns que afetam a América Latina como um todo, que podem explicar um pouco essas taxas ruins da vacinação, da crise em si, certo? E da sua recuperação. Mas se a gente olhar para um gráfico como esse, a gente olha dentro da América Latina, são os países que estão com um pontinho verde aí, certo? Quer dizer, né, nesse gráfico, você olha lá em cima o Uruguai com uma taxa de crescimento relativamente baixa, mas no momento que isso foi calculado, certo? Que é ainda uma projeção ainda sem os dados de 2022, certo? Com uma taxa de mortalidade relativamente baixa, não são dados completos, etc. Mas para a época, só para a gente chamar a atenção, né, em oposição ao Peru, onde você tem, talvez aonde tenha sido, do ponto de vista de mortalidade, um dos países mais afetados, né, e o Brasil por aqui. Né? Então, a gente também tem essa questão de coisas parecidas ou não. Em relação à questão da vacinação, né, certo? No fundo, a gente conseguiu ter uma vacinação em torno de 60% da população, e aí, de novo, mostrando em relação a outras regiões do planeta, até que não foi tão mal assim, mas se a gente pega em relação aos países avançados, né, quer dizer, né, existe, né, os países avançados, eles conseguiram comprar, vamos dizer assim, 40% das vacinas, sendo que eles têm 12, 13, 15% da população mundial. Então, existe aí uma diferença óbvia de poder aquisitivos, né? Mas a gente também olha aqui, certo, entre os países, a diferença entre os países em termos de taxas de vacinação. Esses são dados mais recentes, certo? São dados de 2022, né? Tem aí, precisa ver aí se é a primeira dose, segunda dose, não, mas de qualquer maneira sempre essas questões de semelhanças e diferenças que eu estou chamando a atenção. Né? Então, aqui, essa crise global da pandemia destaca uma certa assimetria entre as economias desenvolvidas e as economias em desenvolvimento como a América Latina. Né? Você tem uma questão aí de geografia urbana, vamos dizer assim, ou de geografia populacional, talvez que seja hoje uma parte dos estudos, mas, do outro lado, do ponto de vista econômico, essa capacidade de resposta da América Latina em relação à pandemia mostra também essas diferenças, certo? Quer dizer, né, além da concentração na aquisição das vacinas, né, no poder de adquirir as vacinas, né, os gastos que foram possíveis serem feitos ou que quiseram ser feitos na América Latina, certo? Quer dizer, em relação aos países avançados, as diferenças são gigantescas. Né?
Hoje, mais recentemente, também. Quer dizer, a gente é muito mais afetado, por exemplo, pela questão inflacionária do que a maior parte dos outros países. Né? Então, você tem essas assimetrias entre o mundo desenvolvido e a América Latina em particular, que são importantes, mas a gente sempre também tem que levar em consideração as assimetrias que a gente tem entre nós. Né? A mesma questão, como eu disse, em relação aos impactos de uma guerra, como essa guerra, que é, enfim, em tese, longe da gente, mas obviamente ela vai afetar a economia latino-americana, certo? Quer dizer, né? Então, se a pandemia já afetou a economia latino-americana de uma modo negativo, ou seja, a América Latina foi mais penalizada do que o resto do mundo, ou teve menos condições, por várias razões, de sair da pandemia melhor do que o resto do mundo, certo? Né? Qual é o efeito da guerra da Rússia e da Ucrânia, certo? Sobre a América Latina? A gente tem que tipo de condição, certo? Então, a gente olha esse conflito, ele vai provavelmente pegar essas economias com as diferenças que a gente já viu em termos de vacinação, certo? Com diferenças de pressões inflacionárias, com diferentes condições de estímulo para fazer gastos públicos, estímulos fiscais. Né? Então, a gente tem uma situação internacional bastante confusa, certo? E na América Latina também, né, diferenças importantes. Né? Essa crise, então, como é que ela afeta a América Latina e até onde ela afeta os diferentes países da América Latina de forma igual ou desigual. Né? Então, quando a gente olha essas questões, principalmente essas questões externas, como eu disse, um elemento, um tipo de dado importante que a gente usa são o que a gente chama de balanços de pagamentos. Certo? Então, primeira coisa aqui, em termos técnicos, o que é um balanço de pagamentos? Certo? É uma espécie de formalmente, é um resumo contábil das transações econômicas entre dois países, entre um país e os outros países. Né? Então, o balanço de pagamentos é uma peça contábil, uma peça de contabilidade, certo? Mas que procura resumir todas as transações que um país faz com o exterior. Certo? Né? Então, a primeira coisa importante que eu acho que a gente precisa tomar cuidado, principalmente para as pessoas que não são economistas e que vão, de alguma maneira, trabalhar com a economia, certo? Quer dizer, é uma diferença que é importante a gente conversar, certo? Quer dizer, entre o que os economistas chamam de fluxos e o que eles chamam de estoques. Né? Quando eu digo, olha, o comércio brasileiro com a Argentina foi de 10 bilhões de dólares no ano de X, certo? Quer dizer, eu estou dizendo que ao longo do ano X, o Brasil vendeu e comprou da Argentina num total de 10 bilhões de dólares no ano X. Né? Uma outra coisa é dizer que o Brasil tem uma dívida externa de X bilhões, ou de Y bilhões de dólares. Né? Qual a diferença entre as duas frases aqui? É que uma é um fluxo. Né? Ao longo do ano de 2022, o Brasil comercializou com a Argentina tantos milhões. Então, cada dia se vendeu um carro, vendeu uma peça, vendeu um pouco de trigo, vendeu uma série de coisas, isso tudo foi somado, e ao longo do ano de 2020, a soma das transações comerciais entre Brasil e Argentina foi X. Isso é um fluxo. Né? Outra coisa é dizer, olha, a dívida brasileira hoje, então, hoje o Brasil deve, né, em termos internacionais, tantos bilhões de dólares. Ou, hoje, o Brasil tem em reservas tantos bilhões de dólares. Então, hoje o Brasil tem, no caixa, vamos dizer assim, do Banco Central brasileiro, tantos bilhões de dólares. Então, isso é um estoque. Né? Então, a gente sempre faz a alusão lá, caixa d'água. Né? Quanta água tem na caixa d'água é um estoque. Quanta água entrou e saiu da caixa d'água, isso é um fluxo. Né? E a mesma coisa em economia. Então, o que tem nos balanços de pagamento são fluxos de transações e não são estoques. Então, quando você diz, lá no balanço de pagamentos a dívida externa brasileira é de tanto, isso está errado. Você não pode dizer que no balanço de pagamentos a dívida externa é de tanto. Você pode dizer que no balanço de pagamentos brasileiro percebe-se uma variação da dívida de tanto. Aí tudo bem. Né? Então, essa é uma separação importante. No balanço de pagamentos está todas as transações que aconteceram do Brasil com o exterior ao longo de um ano. Da mesma maneira, o balanço de pagamento
do Chile tem todas as transações que o Chile fez com o resto do mundo durante um determinado período de tempo. Pode ser um ano, pode ser um mês, mas durante um período de tempo. Né? Quando você quer as posições que o Brasil tem, quanto que o Brasil deve, quanto que é o capital estrangeiro que tem no Brasil, tá certo? Quer dizer, qual é a posição externa, a posição internacional de investimento no Brasil? É tanto. Né? Então, isso não vai estar no balanço de pagamentos. O que vai ter no balanço de pagamentos é quanto entrou de dinheiro externo no Brasil naquele ano e quanto saiu. Né? Quanto foram os novos investimentos e quanto dos investimentos anteriores foram embora do Brasil. Então, eu tenho variação desses dados e não os estoques. Então, eu não vou achar nunca no balanço de pagamento brasileiro qual é a posição dos investimentos externos no Brasil. Quanto que eu tenho de gringo aplicando de dinheiro aqui no Brasil. Né? Então, eu faço esse alerta, eu peço talvez desculpa para alguns de vocês que talvez já saibam, certo? Mas eu vejo muito, às vezes, nas teses, nos trabalhos, um pouco uma confusão com esses elementos. Né? Uma coisa é, né, uma posição internacional de investimentos, né? Uma posição internacional de dívida. Aqui é uma posição, então uma posição é um estoque, certo? Quer dizer, tem estatísticas para isso, o Brasil tem essas estatísticas, a América Latina tem essas estatísticas, não são todos os países do mundo que têm essas estatísticas de posição, né, de estoques. Né? Você saber quanto de capital estrangeiro tem num país. Né? O Brasil teve que fazer um levantamento, Banco Central, e depois você vai acumulando os fluxos, você chega no estoque, certo? Mas, de novo, quando o Brasil apresenta o seu balanço de pagamentos, eu não tenho qual é o tamanho do investimento estrangeiro no Brasil. Né? Eu tenho quanto que naquele ano aumentou ou diminuiu de investimento. É óbvio, se eu acumular todos os balanços de pagamentos ao longo da história, eu vou ter a posição, mas né, você normalmente tem uma outra estatística que mostra os estoques. Então, primeira coisa importante aqui, diferença de fluxos de estoques. Né? Os estoques são essas posições internacionais, é quanto que eu tenho de ativos e passivos financeiros, né? E o balanço de pagamentos, então, é o resumo contábil das transações que os residentes do país fazem com os não residentes em um determinado período de tempo, daqui a palavra fluxo. Né? E esse balanço de pagamentos a gente usa muito em economia, certo? Provavelmente o Edgar vai falar nas próximas aulas sobre o balanço de pagamentos do Brasil no século XV, da Argentina, no século XVIII, século XIX, no século XX, certo? Como é que foram as transações. O que tem no balanço de pagamentos? Como é que ele está dividido, certo? Ele está dividido dessa forma. Existem duas contas principais, né? Aqui vocês vão ver que são três, A, B e C, né? Os economistas sempre têm uma Czinho aí, sempre com erros e omissões, porque a gente costuma dizer que, apesar de a gente gostar muito da matemática, a gente não é matemática, a gente tem problemas de precisão, certo? Quer dizer, na verdade, tem muitas dessas transações que são estimativas e que não estão calculadas perfeitamente, né? Então, por exemplo, a gente tem transações ligadas a turismo, certo? Então, a gente não sabe exatamente quanto que os turistas entraram com dinheiro no Brasil, porque uma parte do dinheiro que os turistas entraram aqui, eles entraram com dinheiro no bolso, certo? Quer dizer, então, por mais que eles declarem algumas coisas, certo? A gente não tem a precisão de quanto que eles gastaram aqui, certo? Então, algumas contas são estimativas, né? E como isso é um balanço, certo? Do ponto de vista contábil, sempre tem uma diferença, né? Para quem já fez matéria de contabilidade, sabe que sempre tem que achar por que o ativo não bateu com o passivo, por que o débito não bateu com o crédito, certo? E aí, né, tem que bater as duas coisas. Como não necessariamente as coisas estão batendo, né, os economistas inventaram um tal de erros e omissões, está tudo bem. O problema é quando essa conta de erros e omissões nos balanços fica muito grande, né, aí a gente tem problemas. Mas as contas normalmente são pequenininhas. Então esquece essa conta erros e omissões e a gente tem as duas grandes contas. A, que é o balanço de transações correntes, e a outra é a conta financeira de capitais. Por que é importante separar essas duas contas, certo? Porque depois eu volto a isso. As transações correntes é o que a gente chama que não gera nenhuma obrigação futura, nenhum compromisso futuro, né? E a conta de capital e a conta financeira, ela gera direitos e obrigações futuras. Então, todas essas transações são transações que o Brasil faz com os outros países, com os brasileiros, os residentes no Brasil fazem com os não residentes. Então, vamos dizer que um brasileiro, ele pega o seu dinheiro, troca por dólar e vai abrir uma conta corrente
lá em Nova York. Certo? Então, o que ele está fazendo? Ele está abrindo uma conta lá fora. Então, o que vai registrar no balanço de pagamentos? Né? Vai registrar uma saída de dinheiro do Brasil, né? E essa saída de dinheiro vai entrar na chamada conta financeira, porque esse dinheiro vai estar lá fora, né? Vai estar aplicado lá fora. Né? É um investimento, né, que o brasileiro fez no exterior, um investimento que os brasileiros, que os residentes do Brasil fizeram no exterior. Mas note que esse dinheiro que está lá fora, eu posso trazer ele de volta. Né? E normalmente você põe esse dinheiro lá fora e você compra lá fora algum ativo financeiro. Você vai botar na poupança, você vai botar num título norte-americano, você vai comprar uma ação lá na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, etc. Ou o inverso. Eu pego um gringo, normalmente um banco, uma empresa gringa, né, que vem de lá para cá e põe o dinheiro aqui no Brasil. Ele vem aqui e compra ações da Petrobras aqui no Brasil. Certo? Então, esse é um investimento direto que esse gringo faz no Brasil. É uma entrada de dinheiro. Mas note, por que está na conta financeira? Porque esse dinheiro pode gerar uma obrigação futura. Na verdade, ele gera duas obrigações futuras, esse dinheiro do gringo que comprou ações da Petrobras aqui. Quais são duas? Quando a Petrobras pagar dividendos por essa ação, ele vai remeter esses dividendos para o exterior. Né? Então, ele gera um direito a receber esses dividendos e eu tenho o direito de vender essas ações e ir embora. Né? Então, tudo que entra no dinheiro ou que sai de dinheiro no Brasil, que tem essa característica de gerar direitos e obrigações futuras, ele está nessas contas de capital e financeiro. Então, aqui é principalmente aplicações financeiras, investimentos no exterior, né, as mais variadas formas de investimentos aqui. Né, vocês veem aqui que tem investimento direto e investimento em carteira. Né? Investimento direto, a gente diz que quando a empresa compra uma outra empresa, quando ela tem participação no conselho de administração das empresas, etc. Investimento em carteira é a aplicação financeira mesmo, né? É entrar em fundos, é entrar em poupança, é entrar em comprar em título público, ou comprar ações, como eu disse, mas sem ter direito a ser, vamos dizer assim, entre aspas, administrador dessa empresa. Né? Então, isso são a diferença entre carteira e direto. Mas o importante é separar aquilo que vai me gerar um problema lá na frente, ou uma vantagem, se for o dinheiro que a gente vai receber. Então, todo o dinheiro que entra aqui, no fundo, ele vai ser remunerado, vai receber juros, vai receber dividendos e pode ser repatriado, né, de um lado para o outro. Então, a gente tenta separar isso do outro dinheiro, que está nas transações correntes. Nas transações correntes, quando eu vendo, sei lá, eu vendo 100 quilos de soja, sei lá, 100 toneladas de soja, certo? Quer dizer, eu vendi a tonelada de soja. A minha soja foi embora e o dinheiro entrou. Acabou, não tem mais nada. Né? Então não tem não tem um direito futuro. Né? O máximo de direito futuro que ele tem é reclamar que a soja estava ruim, mas isso já acabou a transação, não tem mais esse compromisso futuro. Aí você vai me dizer, mas se eu vendi a prazo, aí é diferente. Aí eu vendi a prazo, na verdade eu fiz duas operações. Eu vendi, eu exportei soja e contratei um empréstimo. Então, a venda da soja está em transações correntes e o empréstimo está na conta financeira, né? Porque eu tenho direito a receber lá na frente pelo empréstimo que eu fiz. Né? Então, aqui, quando eu vendo uma coisa, principalmente quando eu vendo à vista, quando está nas transações correntes, né? Quando eu pago os juros da dívida anterior, então aquele cara que me emprestou dinheiro e eu recebi o dinheiro aqui e tal. Então, quando esse dinheiro entrou, ele entrou na conta financeira. Quando eu pagar pela dívida, quando eu pagar a dívida em si, né, ele me emprestou 100 e eu devolvi os 100 para eles, esse dinheiro vai sair do Brasil na conta financeira. Mas quando eu pagar os juros, ele falou assim, eu te empresto 100, mas eu te empresto 100 com 10% de juros, né, eu estou pagando, isso é uma renda, isso é um serviço que esse empréstimo me deu, certo? Então, eu estou pagando por usar o dinheiro do cara, certo? Quer dizer, então, essa aqui, quando eu pagar esses juros, isso vai sair em transações correntes, vai sair na chamada renda primária de dinheiro. Né? Então, porque aqui eu estou pagando uma coisa, certo? Quer dizer, e depois de eu pagar esses juros, eu não tenho que pagar mais nada, não tenho que pagar juros sobre esses juros.
Eu tenho que pagar por conta do empréstimo, isso é outra coisa. Né? Quer dizer, então, aqui, eu vendi ou comprei alguma coisa, é a balança comercial. Eu vendi ou comprei alguma coisa que é chamada invisível, certo? Quer dizer, são serviços. Eu fui fazer turismo lá na Argentina, certo? Entre transações correntes. Né? Eu comprei algum produto quando eu fui, algum produto pela internet, aí, algum livro em download, certo? Que não tem um físico, certo? Isso também é um serviço. Eu paguei isso lá fora, certo? Então, está na conta de serviço. Né? Eu fui trabalhar lá na Argentina, certo? Fui dar uma aula lá e ganhei uma graninha, certo? Quer dizer, eu trago esse dinheiro para cá, isso também está nas transações correntes, porque eu fui, trabalhei, recebi meu dinheiro e voltei, acabou. Né? Eu peguei um dinheiro emprestado, certo? Eu paguei os juros desse dinheiro emprestado, ou eu paguei dividendos por conta dessa aplicação, isso também entra em transações correntes. Né? Note a diferença entre o dinheiro que eu estou pagando os juros e o dinheiro que eu estou devolvendo quando estou devolvendo o empréstimo. São duas coisas diferentes. Né? O empréstimo em si e a devolução do dinheiro do empréstimo está na conta financeira. Né? Mas os juros do empréstimo, os dividendos das ações, isso está na conta de transações correntes. Essa é uma diferença sutil, mas que é importante. Quando a gente diz que os países da América Latina têm uma balança de transações correntes sempre muito negativa porque paga muito juros, é isso. Certo? A gente paga muito juros porque agora, o dinheiro que entrou quando essa América Latina se endividou ou teve investimentos que foram feitos aqui, esse dinheiro entrou na conta financeira, na conta de capital. Né? Então, quando eu tenho uma entrada de recursos que vem por parte, vamos dizer assim, de investimentos externos na América Latina, né, isso está entrando na conta financeira de capital. Né? Quando esse dinheiro sai, porque eles desistiram do Brasil, eles acham que o Brasil vai sei lá o que vai acontecer, etc., esse dinheiro sai pela conta financeira também. Né? Ela entra e sai pela conta financeira. Agora, quando eu pago os juros desse dinheiro que entrou, quando eu pago os dividendos, quando eu faço remessa de lucro, né? Note que a remessa de lucro não é remeter o dinheiro de volta, é remeter os lucros que esse dinheiro gerou aqui no Brasil. E eu tenho uma lei, sempre teve uma discussão gigantesca no Brasil, quanto de lucro que eu posso remeter de volta. Né? Quando sai esse lucro, ela sai pela conta de transações correntes. Né? Então, a conta de transações correntes, ela sempre vai ser uma conta que não tem... É o que a gente diz a conta de caixa do dia a dia, certo? Dessas economias. Eu vendo, eu compro, eu pago, eu recebo, etc. Né? A conta capital e financeira são, no fundo, as aplicações. Né? São quanto que eu recebo de aplicação financeira e quanto que eu pago de aplicação financeira, de empréstimos, de investimentos, etc. Né? Espero que tenha ficado mais ou menos claro a diferença entre essas duas contas, certo? Quer dizer, e mais uma divisão. Quando eu falo da balança de transações correntes, eu também vou tentar dividir essa balança de transações correntes. Eu costumo dividir em 4 contas. Né? A conta comercial, a conta de serviços, a conta de rendas e a conta de transferências. Né? E aí, o que tem nessas 4 contas? Certo? O que são essas 4 contas? Oi? Ontem o Guilherme levantou a mão, não sei se... Então, manda bala, Guilherme. Não, professor, eu só queria entender se isso tem a ver com bitributação ou não tem nada a ver com nenhum desses dois conceitos. Estou ouvidos. Só se ele caiu, porque agora Oi? Vocês estão me não ouvindo? está aparecendo aqui, mas... Não sei, parece que ele caiu, teve problema com a internet. Guilherme, você está ouvindo a gente? Você levantou a mão? Eu ouço, vocês me ouvem? Pelo jeito está com algum problema com a internet. Desculpa te ter ouvido. Não imagina, sem problema. Então, quando a gente olha a conta de transações correntes, só a conta de transações correntes, então a conta de transações correntes é diferente da conta financeira. A conta financeira, então, são os fluxos de capitais entre os países. Né? Aplicações, retiradas, movimento especulativo, etc. E na conta de transações correntes é mais o que a gente paga. Né? Paga os juros, paga para comprar petróleo, para vender soja, vender não sei o quê, paga pelos serviços, né? Você paga pelos serviços, sei lá, de
de turismo, você paga por serviços de seguros, de fretes, de transportes, etc. Né? Então, uma coisa que se olha sempre muito é essa conta de transações correntes. Né? Quando ela é negativa, sai mais dinheiro por essa conta do que entra, significa que os países estão gastando mais do que eles estão recebendo. Né? Isso não necessariamente é ruim, certo? Porque muitas vezes eles estão podendo estar comprando uma série de coisas que são importantes para o desenvolvimento, né? Importam matérias-primas, importam coisas, mas normalmente a gente chega à ideia de que você não pode ter uma conta de transações correntes eternamente negativa, certo? Quer dizer, porque eu não posso ficar pagando mais do que eu recebo ao longo de todo o período. Né? Então, quando a gente olha a conta de... Oi? Ele colocou no chat aqui. A pergunta dele, que eu acho que o microfone dele está com problema, pois não. Ele está perguntando se existe bitributação nesses conceitos aí, dessa questão das transações. Olha, normalmente, se os conceitos são bem feitos, e se a tributação é bem feita, você não deveria ter. Né? Justamente, se você definir corretamente as coisas, e todos os países definirem da mesma forma, você deveria ter um acordo onde a bitributação pudesse ser excluída. Mas aí vai depender de duas coisas. Sabe? De que a gente tem os mesmos conceitos nos diferentes países. Né? Aqui eu estou com dados da CEPAL, do BIDES, as pessoas eles fazem os conceitos ser bastante semelhantes, mas muitas vezes, quando a gente olha na prática, os conceitos de um banco central são diferentes de outro. Né? Então, a gente pode ter situações. E aí você tem um problema do sistema tributário dos países. Certo? Quer dizer, o sistema tributário dos países pode levar a um sistema de bitributação. Agora, bitributação, por questões conceituais, só se os conceitos forem muito diferentes entre as regiões e os países. Certo? Quer dizer, o que pode acontecer, né, mas normalmente os órgãos internacionais, o FMI e as Nações Unidas, né, e a gente está falando aqui da CEPAL, que é um órgão das Nações Unidas, eles são órgãos que, entre outras funções, eles têm justamente a função de homogeneizar os conceitos, principalmente os conceitos que são importantes internacionalmente. E, então, o balanço de pagamentos, você tem um FMI que, de certa forma, ele regulamenta, vamos dizer assim, um pouco como são os formatos dos balanços de pagamentos, mas os países têm que receber esses formatos. Né? Eu apaguei aqui, tá certo? Mas, deixa eu ver se eu volto aqui. Por exemplo, aqui essa estrutura de balanço de pagamentos, eu não tenho aqui, senão... o FMI ele vai mudando, inclusive, o próprio formato do balanço de pagamentos. Não é o formato, mas ele vai mudando um pouco alguns desses conceitos. Por exemplo, você pega esses investimentos em carteira, tal. Isso não existia há 30 anos atrás. Investimento direto não existia. O que existia muito há 30, 40 anos atrás, nessa conta financeira, era empréstimo, porque os países tomavam empréstimos dos outros. Porque nessa época o mercado de capitais mundial era pouco desenvolvido. Né? Há 40 anos atrás, a crise na América Latina da dívida externa é uma crise que envolve empréstimo entre bancos e os governos. Né? A gente tinha muito pouco investimento externo. Né? A gente tinha, o máximo que a gente tinha eram as multinacionais. Mas investimento em títulos, como a gente tem hoje, isso não existia. Né? À medida que isso foi crescendo na década de 80, né, e 90, isso foi crescendo no mundo todo, né, esses elementos começaram a aparecer de maneira mais explícita no balanço de pagamentos. Né? Então, o FMI ele tem esse papel de regular o formato, quais são as alíneas, os elementozinhos dos balanços de pagamentos. Mas os países não são obrigados a adotar esses formatos, certo? Quer dizer, né, hoje a gente está, se eu não me engano, na quinta nomenclatura de balanço de pagamentos do Fundo Monetário, né, e ele vai mudando de tempos em tempos essas nomenclaturas. O Brasil adota a maior parte dos países latino-americanos adotam esse quinto manual, que a gente chama de balanço de pagamentos, mas provavelmente deve ter 3 ou 4 países na América Latina que ainda não adotam, certo? Por alguma, às vezes é uma impossibilidade prática dentro do país, às vezes é outra, mas em geral a maior parte dos países na América Latina adota, mas no resto do mundo não é verdade, certo? Quer dizer, né?
por exemplo, principalmente países do Oriente Médio, não adotam alguns, certo? Enfim, você tem o país da África, tem alguns inclusive, com dificuldades práticas de adotar, etc. Mas se todo mundo adotar os mesmos conceitos, dificilmente eu tenho problema de bitributação por conta de entendimento diferente de transação, do que é uma transação. Agora, eu posso ter, certo, problemas com os sistemas tributários dos países, aí sim, certo? Eu posso acabar tendo bitributação, porque os sistemas tributários, apesar de chamar a transação a mesma, né, tributa aqui e lá, certo? Quer dizer, né, porque quer, certo? Aí é uma vontade de... Gisele, e você não tem um acordo. Pode falar. Oi, professor, boa tarde. Olá. Perdão pela minha ignorância, porque de fato eu não tenho muito contato com esses termos da economia e tudo ainda é muito novo. Eu gostaria que, se o senhor pudesse repetir a definição na verdade, entre transações correntes, conta capital e conta financeira, eu agradeceria, porque assim, ficou um pouco parecido para mim, tá, os conceitos. Não Tudo sei bem. se eu entendi mal. Sem problema. A ideia aqui é que na conta corrente, transações de conta corrente, você inclua aqui transações que não te geram possíveis novas transações. Né? Então, quando eu faço uma venda de soja, eu vendi a soja e acabou a transação. Eu vendi, recebi o dinheiro e acabou. Quando eu faço um empréstimo para um outro país, eu fiz um empréstimo. Então, eu gerei uma transação, que é um empréstimo. Mas essa transação me gera uma nova transação, que é o pagamento desse empréstimo, a volta desse dinheiro, né? E me gera o pagamento pelo empréstimo, que é a taxa, que é os juros do empréstimo. Então, quando eu empresto dinheiro para alguém, para um outro país, ou uma empresa brasileira gera um empréstimo para uma empresa em outro país, o empréstimo vai ser escriturado, vai ser colocado na conta financeira. Por que isso? Porque tudo que entra na conta financeira tem consequência futura. Né? Qual é a consequência futura do meu empréstimo? Né? A volta, né, o dinheiro, o pagamento dele, né, você devolver o dinheiro e pagar uns juros por esse empréstimo, que não vai acontecer necessariamente naquele mesmo momento do tempo. Então, todo o dinheiro que entra na conta financeira, né, na conta de capital e financeira, certo? É um dinheiro que, em algum momento, vai gerar alguma outra transação. Né? Essa outra transação pode ser simplesmente a volta desse dinheiro, um investimento direto no exterior. Esse dinheiro, uma hora eu posso falar, não, eu quero trazer ele de volta, vende aí minhas coisas e eu trago o dinheiro de volta. Então, vai gerar uma outra transação no ano seguinte, por exemplo, que é trazer ele de volta. E ele vai gerar uma outra transação também, que esse investimento direto deve gerar lucro, deve gerar algum tipo de remuneração. Então, essa remuneração que vai ser gerada lá na frente, certo? No outro ano, ela vai ser contabilizada no outro ano, né? Mas o investimento naquele ano vai ser feito na conta financeira justamente porque ela vai me gerar novas transações lá para frente. E o que é contabilizado nas transações correntes não geram novas transações. Né? Não gera nova... Pode até você ter um acordo, o cara gostou da minha soja, eu vou comprar de novo, mas é outra coisa, é um problema de marketing, de comércio, etc. A transação em si não gera nova transação. O que pode confundir, acho que talvez é isso que eu tenha te confundido, certo? É quando eu digo o seguinte, mas quando eu pago os juros de um empréstimo, então eu tenho um exemplo, eu emprestei dinheiro, o Brasil emprestou dinheiro para o pessoal lá da Argentina. Certo? Então a gente pegou o dinheiro e emprestou para ele. Aonde isso vai entrar? Essa saída de dinheiro do Brasil e essa entrada de dinheiro na Argentina. Vai entrar numa conta financeira. Né? Beleza. Agora, no ano seguinte, né, agora nós estamos em 2023, os argentinos pagaram os juros desse empréstimo, uma parcela dos juros desse empréstimo. O brasileiro me emprestou lá, eu vou ter que devolver daqui a 5 anos, mas a cada ano eu tenho que pagar um jurinho. Né? Eu tenho que pagar, sei lá, 5% de juros. Né? Então, no ano seguinte, os argentinos vão lá e me pagam os juros. Né?
A empresa X da Argentina paga juros para o Banco Y do Brasil. Esses juros que os argentinos pagam para o Brasil, os juros, vai entrar na conta de transações correntes, né, nessa renda de investimento, aí, né, na renda de outros investimentos. Né. Mas aí é só os juros. Né. Note que o pagamento de juros não me gera nenhuma nova transação. Eu estou pagando uma coisa de uma transação anterior. Tá. Então, na conta de transações correntes, tem uma parte que vamos chamar assim de financeira, né, que são as rendas desses empréstimos, dessas aplicações, desse troço. É como se você tivesse dinheiro na conta. Você tem dinheiro lá na conta, aí você aplica na poupança. Quando você faz a aplicação na poupança, é como se você tivesse colocado dinheiro na conta financeira. Né? Aí eu recebo juros dessa poupança. Você pode achar ruim porque é pouco, certo? Mas você recebe os juros dessa conta. Certo? Esse dinheiro dos juros que estão sendo pagos para você, né? Esses juros da poupança, eles vão entrar na conta de renda. É uma renda que você recebeu. É uma renda nova. Então, quando você for sacar o teu dinheiro da poupança, você vai sacar o dinheiro que você investiu e mais os juros. Né? Quando você sacar esse dinheiro da poupança, uma parte é o dinheiro que você tinha aplicado. Outra parte são os juros que você recebeu. Então, a gente separa essas duas partes. Os juros que você recebeu é uma renda, que a gente chama de renda primária. Né? Renda de investimento, renda de poupança. Tá? Então, a grande separação entre as duas contas é: gera obrigação futura ou não gera obrigação futura? Né? Gera obrigação futura, que tipo de obrigação futura? Certo? Um novo pagamento lá na frente. Né? Ou a possibilidade desse dinheiro voltar para o país automaticamente. Então, todas as transações que acontecem e que a gente classifica na conta de transações correntes, vamos dizer assim, morreu ali, a transação acabou. Eu recebi pela soja, eu paguei pelos produtos farmacêuticos, eu recebi um salário, acabou. Né? Eu recebi os juros da poupança, eu recebi dividendos, ou eu paguei juros de uma aplicação, eu paguei dividendos. Né? Note que quando eu pago os juros, eu pago dividendos, eu estou pagando uma coisa que aconteceu no passado, certo? Um empréstimo que aconteceu no passado, mas ela se encerra ali, ela não tem mais nada a ver. Outra coisa é se eu pego o dinheiro de volta. Quando eu pego o dinheiro de volta, é um investimento que eu tinha feito que deixa de existir. Né? Então, eu acabo com uma obrigação futura. Então, ela está na conta financeira. Não sei se eu fui mais complicado ou mais claro, certo? Espero ter sido mais claro. Mas posso... Ajudou, professor, obrigada. Imagina, desculpa. Desculpa interromper a aula. Imagina, fica à vontade, é para isso mesmo, certo? Senão não teria aula. Então, essas são as contas, né, correntes e a conta financeira. Então, por que a gente costuma olhar muito a conta corrente? Porque a conta corrente é uma espécie de fluxo de caixa aí, certo? De que acontece na economia. Ele comprou mais, vendeu mais, a posição é boa, a posição não. Ele comprou mais coisas, vendeu mais coisas, certo? Quer dizer, recebeu mais, diminuiu, etc. Então, a gente está sempre muito de olho na conta de transações correntes. A conta de transações correntes é sempre um indicador importante que a gente está olhando. Né? E aqui, essas são, de uma forma gráfica meio esquisita, certo? Quer dizer, a balança de transações correntes da América Latina nos últimos 10, 15 anos. Né? De 2009 até 2021. Né? E aqui você tem, né, se ela está abaixo do zero, é que ela é negativa, ou seja, saiu mais dinheiro do que entrou. Se ela está acima do zero, é que ela é positiva. Entrou mais dinheiro no país do que saiu. Pela conta de transações correntes. Note que aqui não tem fluxo de investimentos e de empréstimos. Tá? Então, aqui eu não estou preocupado se entrou dinheiro, se saiu no sentido de investimentos estrangeiros, de empréstimos de bancos, nada disso. O que eu tenho aqui financeiro é se eu paguei juros ou se eu paguei dividendos. Né? Então, aqui eu tenho, cada uma dessas corzinhas é uma daquelas 4 contas. Né? Se você começar de baixo para cima, certo? Quer dizer, você vê a cor azul mais escurinha, assim, certo? Quer dizer, é o que a gente chama de balança de... Aqui está em espanhol, certo? Mas é o balanço de rendas, aquilo que eu chamei aqui atrás de rendas primárias. Aqui, você olha que ela é sempre negativa, ela está sempre abaixo do zero na América Latina, e ela é relativamente grande.
os números que estão aí é porcentagem do PIB, certo? Quer dizer, mas podia ser bilhões de dólares ou qualquer coisa parecida com isso. O que tem nessa conta, balança de renda, ou renda primária em português, certo? Quer dizer, é justamente quanto que nós brasileiros, ou quanto que nós latino-americanos, ou sul-americanos aqui, ou aqui a América Latina inclui Caribe, certo? Se eu não me engano. Né? Então, quanto que a América Latina paga ou recebe de juros e dividendos e salários no exterior. Né? Então, no fundo, por que sempre essa conta na América Latina é negativa? Certo? Quer dizer, ela sempre foi historicamente negativa, porque a América Latina sempre pagou juros. Ela sempre recebeu dinheiro emprestado e sempre pagou juros, desde que a gente se tornou independente e achou uma dívida com a Inglaterra e com Portugal, né, o Brasil, no caso, gigantesco, está sempre pagando juros. Certo? Então, esse pagamento de juros está na balança de transações correntes, é um gasto corrente que a gente faz todo dia, né, que a gente faz todo ano, e normalmente a gente paga mais do que a gente recebe. A gente recebe juros do exterior? Recebe, porque às vezes a gente aplica dinheiro lá fora, então a gente recebe esses juros. Mas, na média, em geral, a América Latina sempre teve negativo. O que aconteceu no último ano é que esse negativo ficou mais negativo. Né? Piorou, ou seja, a gente está pagando, os juros aumentaram no mercado internacional, a gente está pagando mais juros. Ou a gente remeteu mais lucro. Né? As empresas que remetem lucro também entram nesse azulzinho aí, certo? Quer dizer, então, na balança de renda tem pagamento de juros e tem remessas de lucro, que sempre foi uma discussão grande na América Latina. Eu sei várias teses, vários trabalhos no Prolan, trabalham com investimento estrangeiro direto, trabalham com empresas multinacionais, né? E sempre uma discussão histórica na América Latina era se a gente pode ou não remeter lucro, quanto que pode, se essa remessa de lucro não arranca muito o couro da América Latina, está aqui o valor. Então, aqui eu tenho misturado, você precisaria abrir as duas para ver o que é juros, o que é lucro, né? Mas aqui estão as remessas de lucro. Né? Em particular, a gente sabe que em 2021 as empresas estrangeiras na América Latina remeteram mais lucro. Isso é mais importante, inclusive, que o aumento de juros. Principalmente as empresas que produzem produtos alimentares, produtos ligados a recursos naturais, etc., até por conta do aumento dos preços desses produtos, aumentou a lucratividade dessas empresas, e essas empresas, no ano passado, remeteram muito lucro. Né? Isso faz parte de eu sei que tem um colega de vocês aí que está falando sobre extrativismo. Quando a gente fala de extrativismo, principalmente por empresas multinacionais, né, a gente está falando muito, não só da extração dos produtos, das exportações, etc., mas a gente está falando também dos lucros que essas empresas têm na extração desses produtos na América Latina e das remessas de lucro ao exterior. Isso está aqui, o ano passado foi importante, tem um aumento grande dessa história. Se você olhar um pouquinho mais para cima, a gente tem a balança de serviços. A balança de serviços... Pois não. Bolívia de Sá está perguntando, a conta comercial pode ajudar a amenizar esse déficit em alguns momentos? Sim, pode, eu já vou daqui a pouco falar. Me dá um minuto, certo? Né? Então, a balança de serviços, que é essa que está em amarelinho aí, esse que está em laranja, sei lá, essa cor esquisita aí, sabe? Esse ocre aí, eu acho, que está no último ano de 2021, está 1,2, mas na verdade é 1,2, menos 1,2. Balança de serviços, o que é a balança de serviços? Né? No fundo, é exportação e importação daquilo que a gente chama de invisíveis, certo? Mas o que tem de importante nessa conta aqui? No fundo, tem três coisas muito importantes que a gente paga, normalmente a América Latina paga muito, que é fretes, principalmente para o comércio, então todo o transporte comercial. Então, quando você coloca na balança comercial, como a colega perguntou, só está a soja, mas o transporte da soja está na conta de serviços. Aí precisa ver se o navio que transporta é de bandeira brasileira ou de bandeira de outro país, certo? Quer dizer, se for de bandeira brasileira, então é uma receita, certo? Quer dizer, que a gente tem. Se for de bandeira estrangeira, é um pagamento que a gente faz. Né? Então, aqui está fretes, serviços, e está uma coisa importante para vários países da América Latina, que está toda a parte de turismo, nessa balança de serviços. Né? Então, a gente vê aí, ao longo do tempo, que essa balança sempre foi negativa também na América Latina. Né?
seja, normalmente, né, historicamente, é conhecida a história da Inglaterra, que sempre ganhou muito dinheiro, não só com juros dos empréstimos, mas também com os seus navios mercantes, né? Então, todo o transporte internacional, durante um bom período do século XIX, certo, foi feito em navios ingleses que recebiam fretes e seguros, né, porque você também normalmente paga um seguro pela exportação e importação, que está nessa conta. Então, essa é a balança de serviços, né? Aí eu tenho na parte, se você olhar os últimos 2 anos, na parte de cima eu tenho 2 contas, uma azulzinha e uma mais marrom. Essa azulzinha é a balança comercial, né, que é a que a colega perguntou agora. Então, essa balança comercial na América Latina, ela sempre foi, ela tradicionalmente é um contraponto à balança de renda, né? Então, eu tenho, dentro da balança de transações correntes, a balança de renda, ou que eu chamei antes de renda primária, que normalmente é sempre negativo, sempre, a América Latina sempre pagou mais do que recebeu, mas, em compensação, a balança comercial, ela tradicionalmente é positiva, certo? Ou seja, a balança comercial, o que tem? As exportações e importações, que a gente chama de bens físicos, mas essa questão de físico e invisível é complicada, mas enfim. Então, aqui é soja, produto automóvel, minério, petróleo, todas as exportações e importações, né? Tradicionalmente, a América Latina, essa conta azulzinha aí, esse azul mais azul, né, ela sempre foi positiva, mas você vê que em 2014, 2015, ela não foi positiva, ela chegou a ser negativa. Então, você tem razão. Dentro da balança de transações correntes, a balança de transações correntes, a balança comercial, ela é uma espécie de contraponto. Normalmente, ela gera um saldo positivo, né? Aí precisa ver, se ela for fortemente positiva, certo? Quer dizer, ela mais do que compensa o pagamento de juros e dividendos, e aí a balança de transações correntes, toda ela vai ser positiva, né? Mas é raro isso acontecer no Brasil, na América Latina, né? E no Brasil em particular também. Isso aconteceu antes aqui o primeiro dado de 2009, aconteceu isso na América Latina na primeira década do século, onde eu tinha essa balança comercial muito positiva e que mais do que compensava os pagamentos de juros e as remessas de lucro que eu fazia. Então, esse azulzinho mais claro, ele compensava o azul mais escuro aí de baixo, né? De modo que essa linha vermelha, que é a linha da balança de transações correntes completa, certo? Ela estava acima da linha, ela estava positiva. Então, esse azulzinho é a balança de bens, a balança comercial é a mais famosa que a gente tem na balança de transações correntes, né, que são exportações e importações, né? E note que ela é positiva, né? Agora, quando eu olho para a América Latina, né, tem uma outra conta que é muito importante na América Latina, que é a conta de cima aqui, certo? Quer dizer, que a balança não é a conta corrente, mas é a transferências correntes. O que é transferências correntes? O Brasil tem transferências correntes? Tem, mas tem pouco. Aonde tem muitas transferências correntes? No México, na América Latina, na América Central, principalmente. É o dinheiro que o pessoal que está morando fora do país, o imigrante que saiu fora, remete para o seu país. Então, vamos pegar agora, né? Tem um monte de gente tentando lá cruzar as fronteiras lá dos Estados Unidos, tem um monte de imigrantes que estão tentando cruzar, alguns conseguem, outros não, etc. Mas os que conseguem cruzar, independente deles estarem nos Estados Unidos de forma legal ou ilegal, eles mandam dinheiro para os seus países de origem. Muitas vezes eles mandam dinheiro de forma legal, outras vezes de forma, não diria ilegal, tá certo? Mas eles são ilegais, mas eles mandam dinheiro e esse dinheiro, de alguma forma, ele consegue ser computado pelas transações, né? Mandam através de contas bancárias, mandam através... antigamente mandava até pelo correio, mas hoje você está assaltando o correio, então ninguém mais manda pelo correio. Mas, né, manda dinheiro, depois volta, põe no bolso, põe na cueca, etc., volta com o dinheiro. Então, você tem, né, note que o volume disso é maior na América Latina nos últimos 2 anos do que o saldo da balança comercial.
não é o total, né? O que tem aí 1,8, 1,4 na balança de bens, né? Na balança comercial, que é a balança de bens, é o saldo, né? A diferença de exportação e importação. E na conta de cima, a balança das transferências correntes também é a diferença entre o que o pessoal estrangeiro, que está no estrangeiro, manda para dentro do país, e os estrangeiros que estão dentro do teu país mandam para fora. Você pega países como o Brasil, como a Argentina, tem os dois movimentos, né? Tem movimento das pessoas que estão no Brasil, certo? Quer dizer, que mandam recursos para os seus familiares, enfim, para os seus países de origem, né? O pessoal, né, da Bolívia, do Paraguai, da Venezuela agora, bastante, do Haiti, etc., que a gente tem um volume de imigrantes relativamente importantes no Brasil, que está mandando recursos para fora, né? Assim como eu tenho os brasileiros que estão nos Estados Unidos também, que também foram para a imigração, que foram para a Europa, tem muitos no Japão, né, ainda, né, os decassegues, que mandam dinheiro para o Brasil. Então, esse valor aqui é o saldo, a entrada menos a saída, né? Então, você percebe que na América Latina a entrada é muito maior do que a saída, né? Então, essa é uma fonte de recursos talvez extremamente importante. Talvez não para o Brasil, para a Argentina, talvez seja menos, mas se você for falar do México, se for falar da América Central, né, esses recursos são chaves para esses países, né? São extremamente importantes. E não necessariamente são recursos ilegais, certo? Quer dizer, né, a maior parte é recursos legais ou que são transações legais que foram feitas, né? Apesar de uma parte deles serem recursos estimados e não efetivamente declarados, né? Ou que passaram, vamos dizer assim, pelo Banco Central direitinho, né? Então, essa é um pouco balanço de pagamentos. Então, você note que você tem várias coisas no balanço de transações correntes. Você tem exportações e importações, que é o azulzinho mais claro. Você tem pagamentos de juros, remessas de lucro, que é o azulzinho mais escuro. Você tem turismos, fretes, seguros, que é o marronzinho claro, certo? Quer dizer, e você tem essa conta que, muitas vezes, quando a gente está no Brasil, né, quando você dá aula de balanço de pagamentos, por exemplo, num curso que não é do Prolana, certo? Você muitas vezes despreza essa conta de transferências correntes, porque essa conta no Brasil, até pouco tempo atrás, não era importante. Hoje ela já é bem maior do que era antes, por conta dos movimentos migratórios na América Latina ser grande. E essa conta foi importante no Brasil, por exemplo, lá atrás, certo? Lá nos anos 20, nos anos 30, quando uma parte dos italianos que vieram para cá, ou dos imigrantes que vieram para cá, efetivamente remetiam recursos para os seus parentes no exterior, certo? Essa conta também chegou a ser importante no Brasil por conta do pessoal na década de 80, que foi muito para o Japão, etc. Aí diminuiu um pouco a importância, mas agora aumenta. Mas para a América Latina, essa conta sempre foi importante para alguns países, né? E esse é um trabalho, né, quando relacionar essa conta com movimentos de imigração e entrar em detalhes dessa conta com movimentos de imigração, é um trabalho interessante para quem está trabalhando. Esse ano eu ouvi menos vocês falando aqui na apresentação sobre migração, né? Mas nos anos anteriores do Prolan, esse era um tema muito importante, tinha muita gente trabalhando com o movimento migratório, né? É óbvio que a questão econômica era importante para a migração, mas a gente não olhava muito para essa conta no balanço de pagamentos, né? Mas essa é uma discussão internacional sobre migrações e o seu reflexo no balanço de pagamentos é uma discussão importante. Então, esse é o balanço de pagamentos da América Latina, certo? Quer dizer, mas aqui, de novo, eu estou com a média da América Latina, certo? Quer dizer, como eu disse, essa conta de transferências correntes, ela talvez não seja tão importante assim para o Brasil, talvez para a Argentina, mas ela é muito importante para o México, ela é extremamente importante para os países da América Central, precisaria vê-la hoje em outros países, né? A gente pode dar uma olhada daqui a pouquinho, né? Para a gente terminar essa conversa, certo? Quer dizer, e a gente vê um pouco essas semelhanças, né? Então, o que a gente tem aqui? Normalmente, nesses balanços de pagamentos, a gente sempre tem a ideia que o balanço comercial na América Latina, em geral, é positivo, né? A balança de transações, a balança de rendas, né? Lucros e juros, ela, em geral, é negativa. A balança de serviços, em geral, é negativa. E a balança de transferências correntes, em geral, é positiva e extremamente importante para alguns países e menos que para outros.
Essa é a visão geral, certo? Quer dizer, agora, quando a gente olha o dia a dia, certo? Que a gente olha o que está acontecendo, muitas vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? E se a gente acompanha ainda esse trabalho da CEPAL que eu estou usando aqui, a gente olha, né? O que aconteceu, por exemplo, com a balança comercial? O que está acontecendo com a balança comercial nesses momentos agora, né? E o que está ocorrendo, certo? Então, a gente sabe que o comércio internacional cresceu em 2021 e depois diminuiu ao longo do segundo semestre de 2021, mas ele cresceu forte. E o que aconteceu com a América Latina, certo? Então, a América Latina também cresceu bastante o comércio em 2021, né? Mas cresceram as exportações e as importações, cresceram as duas coisas, tanto exportação como importação, de modo que o saldo da balança comercial, na verdade, em 2021, caiu em relação a 2020, né? E é o que a gente espera que continue acontecendo, né? Em 2022, provavelmente, a gente deve ter um crescimento menor do comércio internacional e provavelmente a balança de transações, a balança comercial deve diminuir o seu saldo, né? E aqui, quando a gente olha os países, né, a gente tem que... Né, aqui já tem uma separação dos países. E note que nesse gráfico tem uma coisa importante quando a gente olha a balança comercial, né? Então, eu estou dizendo que na América Latina, o ano passado, as exportações cresceram 25% na América Latina. Foi um crescimento bastante significativo. Pouco menos do que o resto do mundo, mas cresceu bem. Mas se eu olhar, eu tenho... Por que cresceu tanto as exportações no ano passado, né? Se eu olhar toda a América Latina, cresceu 25%, mas 17%, ou seja, mais de 2/3 desse crescimento das exportações se deve aos preços dos produtos que cresceram, né? Só 8% dos 25% se deve ao aumento de quantidade vendida, né? Então a gente começa a olhar, a abrir esses dados, né? O que está acontecendo com o comércio da América Latina, então? Está aumentando, as exportações estão aumentando, mas está aumentando principalmente por conta de preço, mais do que quantidade. Mas isso vale principalmente para a América do Sul, né? Quando você olha o México e a América Central, esse crescimento de preço não é tão importante assim, certo? E o crescimento de quantidade é mais importante do que o crescimento de preço. Você olha o último gráfico aqui, é 10/7. Então você começa a ver comportamentos diferentes entre os países da América Latina, que são as importações. Cresceu 32% as importações no ano passado em toda a América Latina, que é o gráfico do meio aí, certo? Agora, os preços cresceram, na verdade, 1/3 disso, né? Então, as exportações cresceram muito por conta de preço, né? E as importações cresceram muito por conta de quantidade e não de preço, né? Então, você começa a olhar o que está acontecendo com a América Latina como um todo. E quando a gente fala de preço, essa é uma pergunta importante, né? O que está acontecendo com os preços da América Latina? Ou o que a gente chama de termos de troca. Termos de troca é um termo que a gente vai usar o tempo todo aqui no curso. Os termos de intercâmbio, os termos de troca. O que é termo de troca? É o preço que a gente paga pelas nossas importações em relação ao preço que a gente recebe pelas nossas exportações, né? Então, os termos de troca é os termos de troca. Quanto que a gente pega a média dos preços que a gente paga e a média dos preços que a gente recebe nas exportações e importações. Como os países da América Latina exportam e importam produtos diferentes, esses preços se comportaram diferente dependendo dos países. Então, a gente olha o Brasil aqui, que é o primeiro gráfico, né? Esses termos de troca foram extremamente favoráveis ao Brasil. Ou seja, os preços aumentaram das exportações brasileiras, os preços das exportações brasileiras cresceram mais do que o preço das importações. Então, os termos de troca foram favoráveis ao Brasil. Aí eu vou para o México, que é do outro lado, ali, no último gráfico, né? Os termos de troca do México foram negativos, né? Caíram os termos de troca. O preço das exportações mexicanas caíram em relação ao preço das importações mexicanas, né? Então, essa é uma variável extremamente importante na história da América Latina, os termos de troca, e muitas vezes, quando eu olho, você vê também aqui diferença entre os países. Se você olha esse gráfico que foi feito pela CEPAL,
ela divide os países entre exportadores de petróleo, exportadores de hidrocarburetos, tá certo? Exportadoras de produtos industriais e exportadoras de produtos minerais. Você vê que todos esses países que exportam petróleo, produtos agrícolas e produtos minerais, no fundo, se deram bem. O Brasil exporta principalmente minérios e produtos agrícolas, se deu relativamente bem. O que o México exporta muito? Certo? Já ele exporta mais manufaturas, ele faz parte daquela linha de produção, daquelas linhas de produção das maquilas, etc. Certo? Então, o tipo de exportação mexicana é diferente. Né? Daí que, de novo, a gente faz as perguntas. Será que a gente pode falar de América Latina, quando a gente tem esse grau de diferença? Então, eu tenho um choque do petróleo, que para alguns países da América Latina é bacana, sabe? Que são os exportadores de petróleo da América Latina. Né? Os países que não são exportadores de petróleo, né, têm um problema, porque, na verdade, eles são importadores de petróleo. Né? Então, essa questão dos termos de troca é importante quando a gente vai analisar as diferenças entre a América Latina, porque elas refletem diferentes padrões de exportação e importação. Né? Antigamente, talvez todos os países da América Latina eram mais próximos, hoje não. Né? Aqui está um gráfico sobre como se comportou os preços ao longo do tempo, mas vamos passar. Esse aqui são os termos de troca do Brasil, né, ao longo do tempo. Né? Esse aqui são os termos de troca do Brasil quando o Prebisch e a CEPAL e o Singer, que é um cara lá de fora, fez a chamada deterioração dos termos de troca. Olha, o Brasil, a América Latina tem um problema porque os termos de troca se deterioram na América Latina. Né? O Edgar vai voltar a essa discussão muito nas próximas aulas. Então, eu estou dizendo que o preço dos produtos que a gente importa cresceram mais do que a gente exporta. Ou o preço que a gente exporta cai em relação ao que a gente importa. Isso é ruim para a América Latina. Né? Isso é ruim para a América Latina. Então, esse é isso que o Prebisch, quando escreveu o texto dele, via. Uma queda dos termos de troca, apesar de algumas oscilações. Só que esse é o do Brasil. Sabe? A pergunta é, o resto da América Latina, nesse período, tinha a mesma queda? Aparentemente, sim. Agora, quando a gente olha os termos de troca do Brasil ao longo de um período maior, são esses os termos de troca. Então, eu tenho agora duas perguntas. Primeiro, esses termos de troca continuam caindo para a América Latina? Primeira pergunta. Segunda pergunta, existe talvez diferença entre os países da América Latina? Você olha o Brasil aqui, parece que não caiu tanto, sim. Certo? Aqui é só até 94, você vai pegar um período mais recente. Mas quando eu pego esse dado aqui, pelo menos no ano passado, os termos de troca do Brasil subiram. Né? E o do México caiu. Ah, mas é um ano só, é verdade, é um ano só. Não posso fazer uma tendência disso. Né? Mas o que me chama a atenção é a diferença entre Brasil e México. Né? Outros anos eu poderia fazer uma diferença muito grande entre exportadores de petróleo e importadores de petróleo. Aqui essa diferença, né? Tem os países exportadores de petróleo, que são os da segunda coluna, certo? E os países exportadores de produtos agroindustriais, que é a terceira coluna. Se os preços desses produtos variaram diferentemente no mercado internacional, ou seja, o preço do petróleo sobe, o preço da soja cai, o Brasil dança, certo? Quer dizer, e o país que exporta petróleo, que exporta muito petróleo, vamos dizer assim, se dá bem. Então, por exemplo, muitas vezes, quando as pessoas querem mostrar que existem muitas diferenças na América Latina, certo? Entre os países, e que muitas vezes é difícil falar num padrão latino-americano, eles vão usar esse tipo de argumento, de que a pauta de exportação e importação dos diferentes países latino-americanos é diferente. Né? E aqui, se a gente olhar, né, por exemplo, o efeito da Rússia sobre a crise da América Latina, certo? Né? Qual é a relação entre a Rússia e a América Latina em termos de exportação e importações? Aí começa a olhar os dados, a gente vai ver que tem diferença entre os países. Né? O Brasil, certo? Ele é o principal exportador dos países da América Latina para a Rússia. Mas o Brasil, se você olhar no gráfico que está abaixo, as exportações brasileiras para a Rússia não são tão importantes assim. As exportações do Paraguai, da Jamaica e do Equador já são mais importantes. Né?
As exportações do Brasil para a Rússia é 0,7% do total de exportações brasileiras. Mas é 30% das exportações da América Latina para a Rússia. Mas é só 0,7% das exportações brasileiras que vão para a Rússia. Mas para o Paraguai e para a Jamaica, mais de 5% das exportações desses países é para a Rússia. Ou seja, a Rússia é um parceiro comercial mais importante para a Jamaica e para o Paraguai e para o Equador do que para o Brasil, né? Apesar do Brasil exportar bastante para eles, né? E aí a gente pode olhar os produtos também, certo? Eu não botei aqui, certo? Não, tinha que ter posto. Mas quais são os produtos que o Brasil exporta, quais são os produtos que o Uruguai, que o Paraguai exporta, certo? Então, aqui são os principais produtos que a América Latina exporta para a Rússia, né? Manteiga, salmão, queijo, frutas, cobre, amendoins, flores, enfim, né? E aqui são as importações. Novamente, o Brasil é o grande importador, mas as importações brasileiras representam as importações da Rússia e da Ucrânia, que acho que estão os dois juntos, que representam 1,8% do total de importações do Brasil, né? Mas é 56% de todas as importações latino-americanas. Mas é 1,8% do Brasil. Então, não é um volume de importações tão grande. Mas quando você olha o produto, certo? Quer dizer, né, para a América Latina, 88% das importações de fertilizantes da América Latina vem da Rússia. Ou da Rússia, né? 75% das importações de nitrato de alumínio vem da Rússia. Então, pode não ser globalmente tão importante assim para os países, mas quando você olha determinados produtos, talvez seja importante, né? Então, esses produtos ligados a fertilizantes, a produtos químicos, né? Ureia, clorato de potássio, isso tudo é ligado a fertilizantes, adubo, essas coisas, né? Que é exatamente né, quando se falou da crise russa, esse, né, o grande impacto no Brasil, isso não é verdade só para o Brasil, para a América Latina como um todo. Seria o problema. Precisaria pegar aí país a país e ver essas trocas. Tem no texto que eu falei, atenção. Então, a gente vê aqui um pouco também, de novo, as diferenças, né? O impacto de uma crise russa para as exportações latino-americanas, né, países como Equador, Paraguai e Jamaica devem estar muito mais preocupados, certo, do que o próprio México, né? Do que a Costa Rica, certo? Do que talvez até o próprio Brasil em termos de volume de exportações, de valor de exportações, né? Então, a gente, de novo, aqui vai ver a balança de serviços e de rendas. Aqui, então, a balança comercial é isso. Professor, Oi. Posso fazer uma pergunta, por favor? Pode, sim, lógico. Essas transações comerciais brasileiras, de maneira geral, elas representam algo pequeno dentro da economia brasileira de maneira geral, né? Tipo, 15% a 10%. Não. No Brasil, exportações e importações, né, elas representam um pouco dentro do que é a economia global. Será que isso não interfere? Sim, lógico. Nesses índices? E aí, no caso do Paraguai, elas talvez tenham uma participação maior, não sei. Não, você tem razão. Eu devia ter feito, você fez, está correto a tua observação. O que a gente também deveria olhar é a porcentagem das exportações e das importações sobre a economia dos países. É isso que você está dizendo, e você tem toda a razão de falar isso, certo? Quer dizer, né? Se o Brasil importa 1,8% dos produtos que o Brasil importa vem da Rússia, e o Brasil importa só 10% daquilo que do PIB brasileiro, é uma coisa. Agora, se o Brasil importa 90% do PIB brasileiro, certo? Isso é muito mais importante, certo? E é isso que você está chamando a atenção. Eu precisaria ponderar o que eu disse agora pela importância do comércio na economia dos países. Está perfeita a tua observação e eu lhe agradeço, certo? Quer dizer, né? Então, você pega economias como o Brasil, apesar de tudo, certo? Apesar da abertura, etc., é uma economia relativamente fechada, certo? Mas isso vale de uma forma genérica para a América Latina, certo? Mas aqui que eu tenho diferenças, né? Aqui a diferença também é importante, né? O Brasil é mais fechado do que o México, certo? Quer dizer, o Brasil é mais fechado, eu acho, do que o Paraguai também, certo? Eu quase tenho certeza disso. É mais fechado do que o Uruguai, isso eu tenho certeza, certo? Mas do que o México também. Então,
tudo isso faz com que a gente comece a se perguntar, tá certo? Quer dizer, se a gente pode falar, por exemplo, de uma certa homogeneidade de comportamento nos países da América Latina quando vem, por exemplo, uma crise como a Rússia, certo? Como a crise russa, ou como uma crise de aumento de preço de petróleo, ou quando vem, como eu brinquei aqui com vocês, quando vem uma invasão de marcianos, certo? O que a gente costuma chamar aqui em economia de algum evento externo, né? É uma pandemia. Né? Quer dizer, será que a reação é a mesma? Então, aqui eu só estou dando alguns pitacos aqui, mas você tem razão em me corrigir, certo? De que eu precisaria dar um pitaco mais. Eu tinha que botar, nesses pitacos aqui tem um que faltou aqui, que é importante. Você tem toda a razão e eu te agradeço. Tudo bem? Então, quando você olha a crise russa, certo? Quando você olha diretamente os comércios, é um pouco isso com a ponderação do colega. Certo? Agora, tem os efeitos da crise russa sobre esses dados aqui. Certo? Quer dizer, o que vai acontecer com o preço do petróleo, o que vai acontecer com o preço da soja, o que vai acontecer com o preço das cadeias produtivas, das cadeias automobilísticas, enfim, dos diferentes. Né? Como os países da América Latina talvez sejam um pouco diferentes, né? É como se eu pegasse ali, tem um texto, eu não sei se o Edgar vai acabar usando ou não, na aula que ele fala sobre economias agroexportadoras, né? Quando a gente fala de economia agroexportadora na América Latina, lá no começo do século XX, certo? Quer dizer, a gente fala muito de economia agroexportadora por conta dessa nossa tradição cepalina, que usa muito essa palavra. Certo? Os americanos, eles vão usar muito uma outra palavra para caracterizar esse período da América Latina, eles vão chamar de loteria das commodities. Né? A economia da América Latina está sujeita à loteria das commodities. Né? No fundo, quer dizer, quando eles falam de loteria das commodities, eles fazem exatamente um pouco o que está feito aqui nesse gráfico. Eles separam os países da América Latina de acordo com o produto que a América Latina exporta, que cada país da América Latina exporta. No lugar de ver a América Latina inteira como uma exportadora de produto primário, de produtos primários ou de produtos agropecuários, junto com produtos minerais, ou recursos naturais intensivos, que seria o termo mais correto, talvez, né? Eles falam, não, tudo bem, mas cada um desses produtos, recursos naturais intensivos, é diferente. Né? E cada um tem um comportamento em termos de troca, de preços, diferente. Então, se você pegar um país, né, como o Brasil, que exporta café, Brasil, Colômbia, etc., é diferente de um país como a Argentina, que exporta carne. São dois produtos primários, são duas economias agroexportadoras, sim, mas a loteria das commodities, como diria os americanos, ou Boomer Thomas, que tem um texto para isso, que é um texto importante sobre a economia da América Latina, feita por um americanista, certo? Quer dizer, ele vai dizer, olha, os termos de troca do café não são ruins, né? Tem piores, certo? Quer dizer, os termos de troca, por exemplo, da prata é ruim, é muito ruim. Mas do café não é muito bom, certo? Quer dizer, mas os termos de troca da carne são bons. Né? Então eu não posso colocar toda a América Latina no mesmo saco. Né? Porque a Argentina se deu muito bem durante essa fase agroexportadora, né? Enquanto que países como o Brasil, como os países exportadores de prata, como Peru, Bolívia, certo? Se deram menos bem, né? Ou mal, como é o caso do Peru. Né? Pois os exportadores de cobre, de guano, certo? Também é muito diferente. Né? Então, até que ponto, vamos dizer assim, a gente pode usar, vamos dizer assim, são todos países exportadores. E são fortes exportadores de recursos naturais, de bens intensivos em recursos naturais. Talvez quase todos, né? Nem todos, porque talvez o México seja mais diferente hoje do que outros países. Então, vamos olhar a pauta do México para saber se é. E outras pessoas vão dizer, mas vamos olhar a pauta dos países da América do Sul e vamos ver como temos diferença. A diferença petróleo não petróleo é importante? Não é importante. A diferença produto agroindustrial, produto metal mineral é diferente? É importante essa diferença? Ou não é importante? Né?
Então, muitas vezes, dependendo da análise que você vai fazer, é importante, certo? Quer dizer, mas são todas indústrias extrativistas, certo? No final das contas, certo? Ou não. Né? Então, eu só estou chamando a atenção aqui dessas possibilidades de você trabalhar com a América Latina em conjunto ou da necessidade de trabalhá-la de maneira separada, certo? Quer dizer, isso na hora de você fazer análise, etc., e na hora de, sei lá, montar processo de integração, certo? Quer dizer, né? Márcio parece que está com uma dúvida, Amaury. Pois não, fica à vontade. Desculpa. Então, professor, uma coisa que acho que é interessante também, o senhor voltou um pouco na história dos produtos, os quais, principalmente no Brasil, sempre teve voltados, tipo açúcar, café, tudo sobremesa, né? Uma coisa meio que não são produtos de extrema necessidade, isso. Né? Isso é uma coisa... chama de produtos com elasticidade e renda menor do que 1. Exato. E também sobre a questão dos outros países, como o Peru, enfim, a questão dos minérios que tem um esgotamento muito breve, né? Que é uma questão que pegou muito, né? Não, exatamente. Aqui eu só falei aqui por conta do preço, né? Você tem razão. Só ver também a estrutura de produção desses produtos, tem um monte de questão, né? O pessoal pega muito no pé de que o Brasil e a Colômbia são produtos de exportação, são bebidas quentes, né? Que vai incluir aí a Índia para botar o chá, né? Então, aí outras pessoas vão dizer, olha, o que importa são produtos, recursos naturais intensivos que têm, como eu disse, elasticidade e renda menor do que 1. Né? E para o pessoal que está me ouvindo e está olhando para mim e falando, nossa, o que esse cara está falando? Elasticidade e renda menor do que 1 é o seguinte, a demanda ela cresce menos que proporcionalmente. Então, assim, o país cresce 5%. Né? Então, o Brasil cresceu 5%. Mas a demanda por produtos do tipo café cresce menos do que 5%. Isso é elasticidade de renda menor do que 1. Não é porque você ficou 2 vezes mais rico, você vai tomar 2 vezes mais café. Certo? Quer dizer, né? Agora, será que se você dobrou a sua renda, você não vai dobrar a quantidade de carne de primeira que você vai comer? Né? Pode ser até que dependa do nível de renda das pessoas. Mas, normalmente, quando a gente diz os produtos têm elasticidade de renda menor do que 1, a gente diz que a demanda vai crescendo cada vez menos dado a renda dos países ou das pessoas. Né? Então, a gente costuma dizer que os produtos manufaturados, né, os produtos tecnologicamente mais intensivos, né, os produtos de TI, por exemplo, a demanda por esses produtos vão crescendo muito mais do que proporcionalmente a renda das pessoas. A renda vai crescendo e você vai demandando mais esses produtos, mais do que cresce a tua renda. E os produtos, recursos naturais intensivos, normalmente você vai crescendo a renda, mas a demanda vai crescendo menos do que proporcionalmente. Né? Depois de um determinado volume de renda, você não vai comprar muito mais açúcar, como você disse, do que outros produtos. Sabe? Né? Aí precisa ver, todos os produtos agrícolas têm esse comportamento, certo? Todos os produtos minerais têm esse comportamento? Provavelmente não, né? Então, vamos separar. Então, você tem várias formas de discutir essa separação dos países, quando você quer ver o impacto de alguma coisa nesses países. E aí a pergunta é se é importante separá-los ou não, quando você quer fazer uma análise global da América Latina. Maria Gisele parece estar com dúvida também. Então, vamos embora. Professor, eu estou com mais 2 dúvidas, são rapidinhas. A primeira por que o senhor, assim, haveria alguma explicação sobre a nossa balança de serviço ser negativa, digamos, nós compramos, assim, nós ofertamos menos serviços do que nós importamos, né? Temos de volta. Sim. Tem alguma razão lógica para isso? E acho que até, inclusive, o slide que o senhor chegou aqui agora. E a segunda dúvida, e pode ser uma dúvida extremamente ignorante da minha parte, me perdoe antecipadamente, mas considerando que quando a gente fala, por exemplo, da União Europeia, a gente também está falando de uma união econômica, uma união monetária que é resultado de uma integração econômica.
eu nunca estudei a balança de transações correntes da União Europeia, mas eu queria saber do senhor, esses diferentes padrões que nós vimos nos gráficos agora da América Latina, eles não existem quando a gente fala da Europa, ou é uma coisa muito mais sutil? Boas perguntas, obrigado. Primeiro, a balança de serviços, né? A gente tem uma tradição de ter uma balança de serviços negativa, certo? Quer dizer, muito por conta de a gente se valer de empresas de transportes que fazem o transporte das nossas exportações estrangeiras, né? Então, a gente paga pelo transporte das exportações e de uma parte das importações brasileiras. Principalmente das importações, obviamente, mas uma parte das nossas exportações a gente também paga. E principalmente, certo, a remuneração pelos serviços financeiros, a gente também paga muito pelos serviços dos outros países. Aqui, no caso, principalmente seguro de exportação e importação. Tem empresa de seguro brasileira? Tem, certo? Mas normalmente nas transações internacionais a gente usa as empresas estrangeiras. Inclusive o próprio resseguro é um resseguro de empresas estrangeiras, né? Em relação... Então, essas contas, elas fazem com que os serviços sejam normalmente negativos na América Latina. Fretes e seguros, né? Fretes e seguros, na verdade, eu botaria, junto com os seguros, serviços financeiros de uma maneira geral, né? Tem outros serviços que são importados, certo? Quer dizer, muita conta de serviços aqui a gente tem que considerados serviços, certo? Mas que são bens de TI, certo? A gente inclui em serviços. Então, muito do que a gente seria importação de tecnologia da informação, a gente inclui na balança de serviços, o que também faz com que a conta de serviços seja negativa. E, por fim, a gente normalmente tem um saldo negativo da conta de serviços de turismo, por dois motivos, certo? Um, que o turismo de entrada ele não é ruim no Brasil, mas poderia ser melhor. E o turismo de saída, ele cresceu bastante, depende muito de câmbio, essas coisas todas. Mas na conta de serviços tem uma questão que é sutil, mas cartão de crédito normalmente está na conta de serviços, né? Então, no cartão de crédito, a gente compra muito mais coisas fora do que do que os de fora compram coisas aqui, usando o cartão de crédito. E aqui não é exatamente aqui muito desse cartão de crédito é uma importação e uma exportação normal, né? Devia estar na conta de bens. Mas por questão de formato de pagamento, etc., está na conta de serviços, né? Então, a conta do cartão de crédito externa, ela está no balanço de pagamentos. Isso faz também que a conta de serviços, em geral, aí eu vou falar mais pelo Brasil, seja negativo, certo? Porque a conta externa do cartão de crédito no Brasil normalmente é negativa, certo? Quer dizer, pouca gente compra do Brasil no cartão de crédito, certo? Quer dizer, a conta de turismo, que engloba essas contas de cartões de crédito, acho que talvez não você vai ter que abrir a conta para saber, ela também, não em toda a América Latina, mas em alguns países da América Latina, ela é negativa, certo? Quer dizer, e isso é um esforço que muitos países da América Latina recentemente, quando eu digo nos últimos 15 anos, têm feito para reverter na balança de serviços essa conta negativa. Você pega o Peru, pega o Uruguai, pega vários países da América Latina tentando reverter a conta de turismo, certo? Quer dizer, e essa conta recentemente foi muito afetada pela pandemia, certo? Mas aí dos dois lados. Mas normalmente no Brasil essa conta varia, mas o turismo mesmo, ele tem entradas boas, mas também tem saídas muito fortes. O brasileiro é um cara que está muito fortemente fora. E aí, quando junta nessa conta de turismo o cartão de crédito, que não é só o cartão de crédito que a gente gasta quando a gente está lá, né, fora, certo? Mas também o cartão de crédito que a gente compra, que a gente usa aqui, fazendo compras lá fora, e por algum motivo está tudo junto aí na conta, certo? Isso ele transforma em negativo. As diferenças, né, de balanços comerciais na Europa, certo? Quer dizer,
em geral, você tem um comércio intra-europeu que é um pouco mais próximo do que o nosso, certo? Ele é menos impactado pelos recursos naturais. É mais uma transação interindustrial, certo? Que a gente chama, certo? Mas tem exceções importantes, né? Toda a região do Mediterrâneo tem um balanço de pagamentos diferente da região, por exemplo, alemã, Áustria, ou né? Então, você pega Grécia, mesmo a Itália, Espanha, Portugal, certo? Quer dizer, Espanha cada vez menos, mas também ainda Portugal, eles têm, vamos dizer assim, uma balança comercial diferente do resto da Europa, certo? Quer dizer, essa era uma questão importante durante a integração europeia, certo? Quer dizer, essas assimetrias, se isso permitiria ou não a constituição do próprio euro. Essa foi uma discussão enorme na Europa. Eu vou voltar a isso quando a gente fala de integração. Né? Até que ponto os países têm que ser iguaizinhos para fazer integração ou podem ser diferentes? Se são diferentes, até que ponto eu tenho que ter, dentro do processo de integração, mecanismos de equalização dos países? Né? No Mercosul existe um mecanismo de equalização dos países do Mercosul que não é usado. Né? Mas na Europa também, como é uma união que vai além de só uma união aduaneira, que é uma união monetária, uma união política, tem mecanismos de equalização que são extremamente importantes, inclusive com investimentos, com infraestruturas, etc., e tentativas de equalizar investimento estrangeiro e, portanto, indústrias, etc., formas de produção, Mas, se você olhar, talvez as diferenças são menores, certo? Quer dizer, em termos de tipo de produto, certo? Essa questão dos produtos agrícolas, minerais versus petróleo versus não sei o quê, versus produtos manufaturados, né? O conjunto de produtos manufaturados é maior dentro da Europa, obviamente, certo? Quer dizer, mas se você pegar alguns países, tem diferenças importantes. Né? Chama atenção, por exemplo, né, dos países do Mediterrâneo, certo? Que tem uma estrutura de produção e de balança comercial, de balança de pagamentos bastante diferente, vamos dizer assim, do norte da Europa. Né? Então, eu precisaria olhar com calma, como você disse, os balanços, e principalmente como eram os balanços antes da integração e depois da integração, porque muita gente diz que o processo de integração ele diminui as assimetrias. Essa é uma discussão grande na integração, se diminui ou se aumenta as assimetrias, né, entre os países. Né? Mas em processo de integração, a assimetria é sempre uma discussão ex ante e ex post. Certo? Quer dizer, então, a assimetria impede ou dificulta o processo de integração e se integração aumenta ou diminui as assimetrias. Certo? Quer dizer, essas são discussões teóricas importantes, né, interessantes. Né? E para a Europa, vamos dizer assim, né, ficou claro, não só nessa discussão de produtos da balança comercial, como você me pergunta, certo? Mas quando você teve a crise, por exemplo, a crise de 2008, né, a crise econômica de 2008, 2009, e a repercussão dessa crise nos anos seguintes sobre as dívidas. Né? A estratégia da política monetária europeia, certo? Quer dizer, né, então, uma política única da Europa, certo? Como que uma política única da Europa poderia contemplar problemas tão diferentes dentro da Europa como o problema da Grécia, da Espanha, certo? Com relação ao problema da Alemanha. Né? A crise de 2008 pegou a Europa, a Alemanha, de uma forma muito diferente da Grécia. Certo? Quer dizer, né? E as primeiras políticas europeias, monetárias europeias, na verdade, acabaram complicando a vida da Grécia e não ajudando, né? Depois que você teve que repensar um pouco as coisas. Mas, né, então, essas coisas de diferenças é importante a gente conversar nesses momentos. Né? Então, não sei se eu respondi a tua questão, duas questões, tá certo? Mas talvez as diferenças na Europa sejam um pouco menores, mas elas existem, elas são importantes. Certo? Obrigada, professor. Eu estava me perguntando isso porque eu não sou grande conhecedora, né, da balança comercial europeia e tal, mas eu já imaginava que haveria assimetrias porque cada país, apesar dessa integração econômica, enfim, cada país tem as suas peculiaridades. Aí eu estava me perguntando,
enquanto o senhor estava dando aula, se essas assimetrias seriam suficientes para a gente derrogar uma possível integração, sabe, daquele continente, digamos. Mas imagino que não, pela sua resposta. Não, é que você conseguiu. Ali você criou mecanismos de tentativa de equalização. Precisa saber se esses mecanismos funcionaram. Certo? Quer dizer, essa é uma pergunta que eu precisava ler para responder, não sei te dizer. Mas só para te dar um outro exemplo, que não tem nada a ver com união econômica, mas tem tudo a ver. Essa é uma pergunta que os Estados Unidos se fazem, muitas vezes. Por exemplo, vem um choque do petróleo nos Estados Unidos. Todos os estados americanos gostariam de ter a mesma resposta ao choque do petróleo? Será que o leste dos Estados Unidos é igual ao oeste dos Estados Unidos? Né? Você tem estados produtores de petróleo nos Estados Unidos, você tem estados importadores de petróleo nos Estados Unidos. Né? Então, essa discussão sobre assimetria, ela cabe dentro de um país, às vezes, também. Óbvio que um país tem uma moeda única, certo? Quer dizer, mas o início das teorias que discutem essas questões de simetria e assimetria em processo de integração, elas discutiam se os Estados Unidos deveriam ser um país único, ou só ter uma política monetária, ou só ter uma moeda nos Estados Unidos, né? Entendendo que uma região dos Estados Unidos é diferente da outra. O Mandel, que é um cara que é um prêmio Nobel de Economia, diz que os Estados Unidos não se compõem numa área monetária ótima, né? Portanto, deveria ter duas moedas, certo? Quer dizer, é óbvio que é uma discussão teórica, né? Que você não vai fazer dos Estados Unidos isso. Mas essa discussão entrou na Europa, né? E a resposta da Europa foi exatamente, os Estados Unidos não são uma área monetária ótima, assim como a Europa não é uma área monetária ótima. Mas os Estados Unidos se integraram economicamente, tem uma moeda única, então nós também podemos ter, né? Pouco essa a resposta, mas se você mesmo pegar um país, essa pergunta de assimetria caberia no Brasil facilmente, sabe? Quer dizer, né, a resposta que você deveria dar a uma determinada crise é a mesma no Brasil todo, né? Não existem diferenças regionais importantes no Brasil, sabe? Quer dizer, ou não. Essas diferenças são coisa de economista chato, certo? Afinal, nós somos um Brasil só, uma identidade só, etc. Né? Aqui você pode ter uma resposta regional, certo? Quer dizer, ou você pode ter uma resposta também, no fundo, social, certo? Quer dizer, não sei se é social a palavra mais correta, certo? Mas você tem diferenças de classes, você tem várias diferenças que podem ser importantes, né? Então, tem estruturas mais federalistas, participação né, isso tudo vai em direção a questões políticas, a questões não só de política econômica, certo? Mas só para te dar um exemplo dos Estados Unidos, tá certo? Quer dizer, e a discussão que havia nos Estados Unidos sobre essa questão da integração. Eu falei, mas até onde os Estados Unidos é uma área monetária ótima, ou é uma área cuja integração é tranquila, certo? Ou seja, não tem simetrias. É um país extremamente assimétrico, certo? Quer dizer, nas suas regiões, só do ponto de vista do que você produz em cada lugar, certo? Que é um pouco aquilo que você me perguntou da Europa. Então, quando a Europa discutiu isso, olhou para os Estados Unidos, algumas pessoas falavam que a Europa não vai dar certo a integração. Por quê? Porque são muito diferentes os países. Aí eu falei, mas os Estados Unidos deu certo ou não deu certo? Deu. Né? Então, o que aconteceu lá? Como é que você conseguiu juntar o pessoal do norte e do sul, né? Tem uma pequena guerra entre os dois, certo? E depois você juntar o pessoal do oeste com o pessoal do leste, certo? Né? E no meio do caminho ainda tem o Texas, ainda tem petróleo, tem não sei o quê, certo? Enfim. Né? Então, essa é uma discussão importante, mas a gente tem que também, talvez, não pode exagerar nas diferenças. Talvez a minha aula eu esteja indo para o lado errado, certo? Estou exagerando as diferenças, mas só estou tentando ponderar até onde a gente deve ir nessas discussões de semelhanças e diferenças. Só para a gente terminar, e em 2 minutos eu termino, certo? Aqui, né, só queria mostrar esse gráfico das remessas, né? De como em 2021 essas remessas foram importantes, por exemplo, né, e como elas são importantes e cresceram muito em países como mesmo, eu falei muito da América Central, né, mas recentemente como isso cresceu e foi importante, por exemplo, na Bolívia, certo? Como foi importante na própria Colômbia e no Equador, certo? Quer dizer, que são os dados vermelhinhos aqui, quanto cresceu essas transações. Então, as remessas de imigrantes cresceram muito em 2021, né? E se espera que continuem crescendo em 2022, certo?
E, como eu disse, elas são muito importantes, mais para alguns países do que para outros, certo? Quer dizer, né, mas, em geral, essas remessas aumentaram muito ano passado e elas foram importantes para os países. A gente viu no gráfico total aqui atrás como ela compensa muito, vamos dizer assim, a balança de renda, certo? A balança de juros e remanescentes. Ela compensa mais a balança de rendas do que a balança comercial na América Latina. Certo? E, para terminar mesmo, eu não falei muito aqui, vai ter uma aula só sobre isso, certo? Essa conta financeira de capital que a gente está olhando aqui é a entrada de dinheiro, certo? Quer dizer, então, o que aconteceu no período mais recente é que em 2020, 2021, até mais ou menos meados de 2021, o dinheiro mais saía do que entrava na América Latina. Né? E o que acontece no período mais recente é um aumento do ingresso de recursos na América Latina, principalmente, período mais recente, por captação de empresas privadas e muito empresas privadas extrativistas. Né? Então, você tem muitas dessas empresas que estão captando e investindo na América Latina de olho nesses preços que se deram mais ou menos bem nesse período recente. Certo? Quer dizer, mas isso a gente deixa para uma aula mais para frente, certo? É só para fechar o balanço de pagamentos aqui. Da minha parte, era um pouco isso que eu queria conversar com vocês. Eu peço desculpas aqui, certo? Se eu tenha me alongado demais, certo? Quer dizer, mas era só para a gente começar a falar de alguns termos e vocês, não sei, certo? Era só para a gente ter aí um pouco começar a falar de algumas coisas, mostrar para vocês como é que funciona o balanço de pagamentos, para vocês separarem um pouco as coisas na hora de botar as coisas no o que é estoque, do que é fluxo, o que é conta de corrente, do que é conta financeira, e dentro da conta corrente, como coisas que talvez a gente não tenha muita ideia no Brasil, principalmente. Né? A gente olha, transferências correntes, essas transferências unilaterais de migrações, de imigrantes, não são tão importantes. Né? Ali naquelas transferências tem mais coisas, tem também doações de remédio, doações de produtos, de uma maneira geral, mas a conta importante ali dentro é transferência de recursos entre imigrantes. Certo? Então, eu não sei, eu acho que essa é uma questão, por exemplo, para a gente no Prolan, é importante isso, certo? Quer dizer, às vezes nós brasileiros, né, porque aqui eu sei que tem outras pessoas que não são brasileiros que estão aqui conosco, para eles talvez é meio óbvio, certo? Mas quando a gente fala aqui no Brasil, nos cursos de economia, a gente praticamente não fala dessa conta de transferências. E a gente olha, a América Latina é uma conta importante. Né? E eu sei que no Prolan tem, talvez não aqui, certo? Mas o ano passado, o movimento de imigração era um movimento importante. Então, eu só fiz uma propaganda de como o balanço de pagamentos pode ser uma fonte de informações interessante na hora de fazer as análises aí de migrações, e pode ter alguma coisa para a gente trabalhar aí, certo? Mas era isso, peço desculpas aí por ter me alongado. Eu queria só começar o curso com alguma coisa, não sabia muito bem como começar. Não sei se foi um começo muito ruim, certo? Mas vamos lá, certo? Quer dizer, era isso. Eu vou desligar a gravação aqui e fico à vontade para conversar com vocês ainda. Certo? Fiquem à vontade para me conversar. Eu vou só interromper a gravação para deixar vocês